Fala aí, pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo por aí? Então, galera, vamos aí para mais uma conversa, né? Para mais um videozinho aí, mais uma exposição de pensamento. Essa esse momento tão conturbado que a gente tem vivido, né? Eu acho que não tem como a gente não expor o pensamento, não expor a nossa opinião. Essa é a verdade. Se abster de todos os acontecimentos, eu acho que é quase impossível. A gente tem sempre que ter alguma opinião sobre o que tem acontecido. E é tanta coisa que daria semanas e semanas aqui de vídeo, né, direto, mas eu peguei e fiz um resumozinho assim, mental, mas cheguei a algumas conclusões e tal, e eu queria compartilhar com vocês esse pensamento aí, tá? Espero que a galera goste, assim como o pessoal relatou ter gostado dos anteriores. Eu não poderia deixar passar em branco o atual momento que a gente tem vivido nessa questão, novamente, nessa questão racial, né? A princípio, para mim, uma opinião particular, uma opinião pessoal, para mim, quando você fala questão racial ou discriminação racial, para mim isso já é tão seletivo, para mim isso já é tão segregador, porque, na minha opinião, existem os seres humanos, Homo sapiens, né? Ou pelo menos deveria ser dessa forma. Mas quando a gente coloca raças, fica complicado, né? Eu, de repente, poderia falar etnias, enfim, mas não é o mérito, não é o foco aqui hoje, tá bom? Então, o foco aqui hoje é uma outra situação. Eu analisando, dando uma olhadinha, né? Buscando várias fontes aí, várias imagens, vários vídeos sobre aqueles acontecimentos, sobre o acontecimento lá nos Estados Unidos, a morte do George Floyd, eu meio que estava observando algumas situações e muita coisa me chama a atenção, muita coisa mesmo. Depois desse acontecido, uma série de manifestações começam a tomar parte dos Estados Unidos, né? A grande parte dos Estados Unidos, na verdade. Depois isso se espalha um pouco para a Europa e tal, e chega aqui no Brasil. E aí eu me perguntei assim, eu fiquei olhando umas coisas, eu falei, gente, é muito engraçado, né? A gente está protestando aqui por conta da questão, tudo bem, questão racial e tal, e a morte do George Floyd foi o estopim para desencadear essas manifestações e tudo o que eu acho legal. Manifestação, beleza? E manifestar. Agora, quando a gente parte para a violência, quando a gente começa a quebrar as coisas, tem uma frase aí muito forte da pessoa que mais lutou no mundo por conta dessa questão da discriminação racial, dessa questão do preconceito, que foi Martin Luther King. E Luther King diz o seguinte, ó, a violência como forma de alcançar a justiça racial é impraticável e imoral. Eu não desconsidero o fato de que a violência muitas vezes traz resultados momentâneos. As nações frequentemente conquistaram sua independência na batalha. Mas, apesar das vitórias temporárias, a violência nunca traz paz permanente. Não sou eu que estou falando isso, não é esse humilde professor que está falando isso. Quem disse isso foi Martin Luther King Jr. Se alguém aí acha que é mais fera do que ele, tudo bem. Que ele está errado, tudo bem. Cada um com seu cada um, tá? Mas, retomando o pensamento, o George Floyd, naquela cena ali, que eu acho que nunca mais esse vídeo vai ser esquecido, ele sempre vai ser relembrado, vai passar, o tempo vai passar e ele sempre vai ser trazido à tona, né? Mas o que acontece? Naquele vídeo ele fala uma frase fatídica que depois passa a estampar camisetas mundo afora, né? Ele fala, I can't breathe, ou seja, eu não posso respirar. Ele não conseguia respirar, ele estava sendo assassinado, estava sendo ali sufocado pelo policial. E o povo brasileiro aqui
se comoveu muito, claro, o mundo inteiro se comoveu muito com isso. Mas o que me chamou muita atenção é assim, claro que eu tenho que me comover, é claro, antes de começar a história, eu não estou desmerecendo o que aconteceu lá, de forma alguma. De forma alguma. Eu não seria um ser humano se eu desconsiderasse aquilo, se eu achasse aquilo normal. Certo? Mas o que eu acho engraçado no brasileiro é que ele foi pra rua brigar, exibir cartazes com a frase do George Floyd, mas a gente tem centenas de brasileiros morrendo todos os dias, literalmente sufocados nos hospitais por falta de respiradores. O Brasil é o país no mundo inteiro que mais adquiriu respiradores nessa pandemia. E como que o povo tem morrido? Sabe por quê? O grande mal do Brasil é a corrupção. O povo tem morrido por conta da corrupção, como sempre morreu. Só que hoje tá claro. E eu não vejo ninguém se manifestar. Eu não vejo o povo se juntar, como os americanos fizeram e estão fazendo no país inteiro, por conta do seu compatriota que morreu. Eu não vejo o brasileiro se juntar para ir para frente do Palácio do Guanabara, para ir para frente de onde quer que seja. Reivindicar os seus direitos, reivindicar que o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso conhecido, o nosso compatriota está morrendo nos hospitais, literalmente como George Floyd morreu, sem conseguir respirar. E a gente não faz nada. Nada. O nosso povo está morrendo de fome e a gente não faz nada. Quantos Floyds são assassinados todos os dias? Quantos Floyds morrem no Brasil por fome e a gente não faz nada? Engraçado que quando um Floyd é assassinado na favela, ninguém se comove. A Zona Sul olha e fala assim: ah, ele é bandido. Começam a buscar imagens daquele menino segurando um fuzil, começam a buscar imagens daquele menino com drogas, com rádio na cintura, para mostrar, tá vendo? Ele era bandido. Se o George Floyd tivesse no Brasil, ele entraria para a estatística. Teria sido colocado no bolso dele uns tabletes de maconha, teria sido colocado na mão dele uma arma, como fazem aos milhares aqui no Brasil, e eu não vejo ninguém protestando. Quando a comunidade vai protestar, o restante do país fala que foram os bandidos que mandaram protestar, que são vagabundos, que gostam de marginal, que moram na favela porque gostam. Eu não consigo respirar, diz o trabalhador brasileiro todos os dias, quando tem que pegar a condução lotada, desviando de bala perdida, desviando de assalto, desviando da violência policial, para levar um mísero salário mínimo para dentro de casa, tentar sobreviver com o salário mínimo, e eu não vejo ninguém protestar. Eu não estou vendo ninguém protestar porque o seu filho não está aprendendo nada. E isso não é minha culpa, não. Isso não é culpa dos meus amigos professores. O seu filho não consegue aprender já há muito tempo porque o sistema educacional desse país está falido há muito tempo e eu nunca vi ninguém protestar. E quando os professores saem para protestar, são vagabundos. É o que todo mundo fala, são vagabundos. Os professores não fazem nada. Teve um imbecil aí, um idiota, que falou que professor não trabalha. Que professor não faz nada. Só na mente desse imbecil que o professor não faz nada. Eu nunca vi ninguém protestar em favor dos professores. Eu não estou vendo ninguém se manifestar, muito que pelo contrário. Os professores estão aí, sendo achincalhados. Os professores estão aí desvalorizados, tentando manter a educação dos filhos de vocês. O que era
privado, que era pessoal, passou a ser particular. A sala de aula do professor, a sala de casa do professor passou a ser sala de aula. O que era particular do professor passou a ser profissional agora. O professor virou youtuber. E eu não vejo ninguém protestar por isso. Eu não vou ver ninguém protestar ao final do ano quando seu filho for aprovado, não tendo aprendido absolutamente nada. Eu não vou ver ninguém protestar, sabe por quê? Porque o que interessa para a maioria é simplesmente a palavra aprovado e mais nada. Não importa como. Eu não vou ver ninguém protestar por nada disso. Eu não, só que tem uma coisa muito importante. A maioria de nós tem desistido. Você sabe o que significa isso? Você já parou para pensar no que significa isso? Cada professor que desiste da missão de lecionar, você sabe o que significa isso para um país? Você acha que vão existir médicos, advogados, policiais, enfermeiros, se não houverem professores? Você acha que é possível isso? Não é possível. Não é possível. Vai faltar tudo que é profissional no mercado, porque a maioria de nós está cansada, a maioria de nós jogou a toalha. E eu não vejo ninguém protestar. Não vejo. Eu não vejo ninguém protestar em favor dos médicos que essa hora estão lá jogados em mais um sistema. Esse, o sistema da saúde, falido, corrompido. E eu não vejo ninguém protestar. E a gente quer olhar lá para cima. A gente quer olhar lá para cima da linha do Equador e se comover. Tem que se comover, sim, tem, claro. É um ser humano. Mas e os nossos aqui? E os nossos irmãos aqui? Não precisa? A gente só se junta, o povo só se junta quando o time é campeão, né? Viu dezembro? Que lindo! Dezembro. O multicampeão, milhões de pessoas comemorando nas ruas. Por que esse povo não está na rua protestando hoje? Milhões de pessoas no carnaval, curtindo, se divertindo. Por que esse povo não está na rua protestando hoje? A gente quer levantar cartaz para o quintal do vizinho? Eles sabem cuidar muito bem do quintal deles. E a gente? Nada, 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 nada. A gente agora criou grupos em favor da democracia. Que democracia? Me fala. Você acredita de verdade que você vive numa democracia? De verdade, você vive numa democracia? Não. Você não vive numa democracia. Você não tem direito à livre expressão, à liberdade de expressão. Você não tem direito de ir e vir. A maioria dos seus direitos constitucionais não são respeitados. Você não vive numa democracia. Pega aí agora, vamos fazer uma experiência. Pega aí agora o seu Facebook, começa a postar um monte de coisa sobre o Supremo. Supremo. Tinha que mudar o nome, não pode ser Supremo, não. Tem que ser Olimpo. Olimpo. Se existir alguma coisa acima do Olimpo, deve ser isso. Porque você, dentro do território brasileiro, você pode falar de mais de 200 milhões de pessoas, mas você não pode falar das pessoas de toga que lá habitam, né? Os deuses. Fala deles para ver se você tem liberdade de expressão. Os deuses vão mandar a Polícia Federal na tua casa te buscar, tirar a sua página do ar, acabar com a sua conta nas redes sociais. Isso é liberdade de expressão. Eles conseguem rasgar a Constituição que diz que o poder emana do povo. Não. O poder não emana do povo nesse país. O poder emana dessas 3 letrinhas. Que eu não vou falar muito, porque senão daqui a pouco a Polícia Federal está batendo na minha casa, né? Na Constituição diz que o poder emana de mim e o poder emana de você. Mas para eles, não. Os caras soltam marginais,
Os caras vendem liminares à torta e à direita. E você se protesta? Você se junta, aliás, para protestar? Não, não junta. Ninguém junta para protestar. Isso é democracia? Isso é democracia? Isso é brigar por democracia? Aqueles grupos políticos que estavam domingo nas ruas, quebrando tudo, lutando por democracia, é uma piada. Como tudo nesse país, infelizmente. Mas isso só é uma piada por minha culpa e por sua culpa. Porque se a gente não mudar isso tudo, nada vai mudar. É você, sou eu, somos nós brasileiros que devemos nos juntar e mudar isso aí. Não é ficar em rede social brigando por seu político de estimação. Ficar em rede social discutindo com um colega quem é menos corrupto. Nossa, ele rouba, mas ele faz. Nossa, ele roubou muito o país, mas ele fez. Nossa, ele está roubando muito o Estado, mas ele faz. Não, não. Não tem que ser esse o discurso. Enquanto a gente se omitir, eles vão governar. Para que eles vençam, é só a gente ficar quietinho. Só isso. Não precisa de mais nada, não. Então, galera, vamos pensar aí, vamos refletir, tá? Vamos deixar um pouquinho o quintal do vizinho lá em cima e olhar para dentro do nosso aqui. Vamos olhar para o nosso. A gente tem que se comover com o que está acontecendo, sim, se colocar no lugar, sim, temos sim, somos seres humanos. Mas não é só de lá de cima, não. É de todo, principalmente da gente brasileiro. Valeu? Um enorme abraço aí a todo mundo. Espero que todos tenham gostado. Lembrando sempre que tudo que aqui foi dito expressa somente a minha opinião. E assim como eu respeito a dos outros, eu gostaria que respeitasse a minha. Não curtiu? Beleza. Não precisa ser ofensivo, não precisa ser grosseiro e nem tampouco violento. Só vai aí, dá um dislike e pronto. Tá bom?